Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa enrolação. É o seguinte, galera, estou aqui na Levante com meu amigo João, analista, pode recomendar, falar preço, o que quiser. E a grande questão é a seguinte, eleições, estamos aí já chegando. Ah, Charlão, falta tempo, não falta, vai passar rapidinho, né? Então a gente estava aqui discutindo quais ações que podem se valorizar. Chegamos a um ou dois nomes que a gente vai conversar com a galera. Então esse vídeo está imperdível, talvez seja o mais importante que eu já fiz. É muito importante que você fique até o final, até preço de ação a gente vai falar. Mas antes de eu começar, né, João, vou até deixar o seu contato aqui embaixo. Antes de eu começar, eu queria o seguinte, galera. Se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho e já me diga nos comentários a sua opinião. Para você, qual ação pode se valorizar nas próximas eleições? Não interessa o que você pensa, se é o Lula, a Janja, o Biruliro, quem vai ganhar. Me diga aqui nos comentários qual ação pode se valorizar. As ações mais citadas, você promete aí pro pessoal que a gente grava um vídeo? Que ele já não acredita em mim, que eu andei prometendo muito vídeo, aí tá difícil cumprir. Então a gente vai falar sobre uma ação hoje, mas eu queria que vocês deixassem nos comentários o nome de ações, as mais citadas, eu prometo o vídeo. Então, sem enrolação, João, vou deixar o seu contato aqui embaixo para quem quiser te seguir, mas é o seguinte, eu anotei algumas perguntas, mas a principal é, qual ação ou quais ações podem se beneficiar num cenário de troca de governo nas próximas eleições? Porque também não adianta, daqui a pouco troca o governo. Aí quando trocar, o cara quer comprar ação, já valorizou, cara, ou já caiu. Então a gente tem que pensar antes. Então, na sua cabeça, qual ação ou quais ações podem se valorizar? Pensando no tema eleições 2026, os nomes mais óbvios para a gente falar são Banco do Brasil e Petrobras. Banco do Brasil e Petrobras. Petrobras eu tenho algumas ressalvas, no passado já perdi dinheiro mais de uma vez. É uma ação com extrema volatilidade em relação às eleições, acho que a gente pode até gravar um vídeo depois, então a gente pode falar depois da Petrobras. Mais perto. Focando no Banco do Brasil, você está dizendo que pode se valorizar e tudo mais, eu gosto, é uma ação que eu até tenho na minha carteira. Tenho feito alguns aportes, mas o último trimestre não foi tão bom. Então, o que aconteceu no último trimestre? Se eu tivesse que resumir para a galera entender. Porque tem gente que vai falar, pô, o Banco do Brasil acabou de cair, não sei o que, o resultado foi uma merda. O que aconteceu? Aconteceu basicamente dois fatores principais. O primeiro deles foi a adoção da nova norma instituída pelo Banco Central, 4966. O banco fez uma provisão adicional de cerca de 15 bilhões de reais por conta da adoção da mudança de norma. Antes, até o quarto trimestre de 2024, o banco precisaria provisionar só o que está em atraso acima de 90 dias. Com a adoção da nova norma 4966, entraram em vigor o estágio 1, 2 e 3. O estágio 3 é idêntico à provisão acima de 90 dias. O estágio 1 e 2, o banco tem que colocar a perda esperada, ou seja, aquele cara que ele está desconfiando que não vai pagar, então isso incrementou a provisão do banco em cerca ali de 15, 16 bilhões de reais, que seriam inadimplências mais curtas, de 0 a 30 dias, o estágio 1, de 30 a 90 o estágio 2, acima de 90 o estágio 3, e se o banco estiver desconfiando que por alguma razão algum cliente não vai provisionar, também já tem que fazer algum tipo de provisão preventiva. Tá, então basicamente o que pegou foi uma mudança, teve uma inadimplência do agro. Exatamente, também, né? Que é o segundo ponto que eu ia comentar. O segundo tema houve um aumento da inadimplência da carteira agro. Esse foi também outro fator importante que vem pressionando ali a rentabilidade do banco, e esse fator impactou esse primeiro trimestre e a gente precisa monitorar de perto também. Então basicamente uma mudança nas regras, na legislação e uma questão da inadimplência do agro. Foram esses dois fatores. Foda é o seguinte, os analistas não viram, ninguém viu, porque antes a previsão era boa pra cacete. Anteriormente, a previsão de lucro para o Banco do Brasil no trimestre era de cerca de 9 bilhões de reais, o lucro veio de 7,5 bilhões de reais. Ninguém viu isso. Acho que o mercado observou os bancos privados que já vieram adotando as medidas com antecedência da 4966, e o Banco do Brasil tomou a decisão de levar a norma antiga até o quarto trimestre de 2024 e entrou com a norma toda de uma vez. Isso foi um dos fatores. Outro fator é a inadimplência agro veio acima até do que a própria gestão esperava. O Banco do Brasil tinha um guidance de resultados publicado ao mercado, uma banda razoável que levava o mercado a crer nesses 9 bilhões de reais, e esse guidance teve algumas linhas retiradas, entre elas o lucro líquido. Agora, o mercado passou de 39 bilhões de reais de lucro esperado para 2025 para 30 bilhões de reais esse ano. Então teve uma queda ali de cerca de 20, 25% na expectativa do lucro do banco, que ainda continua negociando ali, nesse momento, a cerca de 4,6 vezes preço sobre lucro, bem mais barato. Baixo, né? Do que banco privado. A metade, mais ou menos, do privado. Talvez seja o tema até desse vídeo.
Tá. Então, primeiro ponto, Banco do Brasil. Segundo ponto, que aconteceu, você já falou. O terceiro ponto, seria a minha pergunta, é a seguinte. O próximo trimestre, você acha que vai ser ruim? Está precificado? A gente já pode começar a se animar? As ações podem subir? Ou o cenário agora, assim, nos próximos 6 meses, ainda vai ser um pouco ruim? O que você acha? O indicativo dado pela gestão do banco é que o cenário ainda é bastante incerto, principalmente porque você vai ter um grande deadline de pagamentos ali no mês de junho para os títulos do agro. Ou seja, se vier uma inadimplência ainda elevada no agro, o resultado pode seguir pressionado também no segundo trimestre. Então, veio ruim. Isso. O próximo trimestre pode vir ruim e talvez o outro também. Aí até acertar, né? É difícil a gente afirmar quando que a inadimplência ajusta, mas poderia levar até 12 meses para você recuperar a rentabilidade anterior, mas lembrando que o banco ainda assim deve entregar, mesmo com o patamar de lucratividade atual, 30 bilhões de lucro, o que seria uma relação preço sobre lucro aí bastante baixa de 4,6 vezes. É muito baixo. É aquela história que a gente fala, o Banco do Brasil tá muito barato. Então vai subir? Não. Pode continuar barato, né? Esse é o lance. Quarta questão. Agora a gente já vai começar a falar mais de eleições, preço e tudo mais. O que pode acontecer com o Banco do Brasil caso o Lula ganhe, a Janja ganhe, o Haddad ganhe? Então, esse campo político que tá aí, caso o Lula ganhe a reeleição ou o seu quadro político ganhe, qual seria o pior cenário para o Banco do Brasil? O que você acha, cara, pode cair mais tanto? No pior cenário da Dilma tava quanto? Então, vamos, antes de olhar para cima, vamos olhar para baixo. O que pode dar de problema? Eu vou usar a métrica de valor patrimonial para responder essa pergunta. No low da Dilma ali, 2014, 2015, 2016, o banco chegou a negociar a 60% do seu valor patrimonial. Atualmente, o banco negocia a 75% do valor patrimonial, ou seja, a gente teria uma queda ali de mais ou menos 15% no caso da reeleição da equipe do atual mandatário. Então a gente está falando aí que tem um potencial de queda ainda, mas também não é, por exemplo, cair mais 50%. Historicamente é pouco provável. Poder pode, né? Não guardarem o frame aqui do vídeo. Vocês falaram que não é que não. Poder pode. Poder pode, mas assim, dado o patamar mais baixo observado na última década, pegando aí os presidentes, o patamar mais baixo foi 60% do valor patrimonial na época da Dilma. Tá, então a gente está falando que pode cair de R$20, por exemplo? Poderia ficar ali R$18 talvez seja um preço assim, considerando o histórico, talvez limite. Mas também, ao mesmo tempo, se chegar uns R$18, R$19, R$20, para quem pensa em Banco do Brasil no longo prazo, seria uma baita oportunidade. Óbvio que dependendo do cenário, o Brasil tá quebrando, não vale a pena e tal, mas quem pensa no longo prazo, um momento desses, mesmo com uma reeleição do Lula, então, não tô torcendo pela reeleição dele não, a gente tá discutindo aqui os piores cenários, não os melhores ainda. Cara, abaixo de 20... Eu diria que já nesses 23, 24 reais, você vai ter ali um dividend yield de 8,5% ao ano. E esse dividendo costuma ser crescente porque o patrimônio do banco vai subindo, o lucro vai... livre de impostos. Se você não for alguém muito rico, nem vai ter tributação, porque a tributação é apenas para o pessoal com mais de 50 mil reais. Se entrar, nem entrou ainda. E você... Grosso modo, o Banco do Brasil deveria te devolver em forma de proventos em no máximo 10 anos todo o dinheiro que você colocou e você fica com a ação. Dado um ROI de 15% e um patrimônio líquido de 75%, você está com um retorno esperado ali entre 15% e 20% ao ano, mais para perto de 20% do que para 15%, se nada no Brasil mudar, se não acontecer a parte otimista aqui que a gente guardou para esse vídeo. Então, o pior cenário seria ali um pouco abaixo de 20%. Agora vamos pensar de forma otimista. O Brasil fez um movimento ali de centro-direita, tá tentando se reorganizar. O Lula saiu, o grupo dele saiu. Pode entrar o Ratinho Júnior, o Tarcísio, o Zema, o Bolsonaro voltar, o Paulo Guedes virar candidato. Num cenário onde a oposição ganhe, principalmente o Tarcísio, talvez tenha até um viés, um pouco de privatização. Qual seria o melhor cenário para o Banco do Brasil? Um cenário médio, um muito bom. Eu vou pegar o histórico também. Em algum momento em 2019, o Paulo Guedes afirmou que tentaria privatizar o Banco do Brasil. O mercado fez a máxima de preço sobre valor patrimonial. O banco negociou 1,5 vezes o valor patrimonial. Dado que o valor patrimonial do banco hoje é mais ou menos R$30 por ação, isso seria algo como R$45 por ação. Boa. Você teria um upside ali nesse cenário. Um banco negociar 1,5 vezes o valor patrimonial não é não é absurdo. Não é absurdo. O Itaú negocia, por exemplo, acima disso. Não é nenhuma VEG, né? Não. Então, esse seria um possível cenário com a vitória já do candidato da direita.
Eu vou dar um cenário para quem vai tentar fazer um trade eleitoral. Vamos dizer que o atual mandatário tenha 60% de chance de reeleger e que você vai aplicar aqueles 60% nessa probabilidade. E 40% de um candidato como o Tarcísio ganhar, então 1,5. Em algum momento, saindo alguma pesquisa que indicasse ao mercado que o candidato pró-privatização estaria à frente, o banco poderia convergir ali para um patamar de uma vez o patrimônio, que seria R$30. Então seria em uma janela de um ano e meio, o Banco do Brasil saindo aí de R$23, R$24, indo para R$30, R$31. Então, mais os 8 a 9% de dividendo. Exatamente. Então, assim, em uma janela que o Selic vai dar 14%, 15%, você teria 2 vezes a rentabilidade numa empresa que está aí há mais de 100 anos no mercado. Fora que, caso entre uma boa gestão, você pode investir, ganhar esse dividendo, a valorização e o patrimônio do banco provavelmente vai seguir aumentando, porque vai ter uma boa gestão ali no banco. Mesmo se a gente pegar da Dilma para cá, o banco pagou ali cerca de R$22, R$23 por ação. A ação estava algo como R$12, R$13. Ou seja, nos últimos 10, 11 anos ali, o banco pagou mais do que quase 2 vezes o que o acionista pagou aí em forma de dividendos. Vamos dizer que ele pague ali em 10 anos, que ele devolva todo o dinheiro e você ficou com a ação. Baita negócio. Tanto se você pegar janelas de 5, 10, 15, 20 anos, o Banco do Brasil vai ter um retorno ali acima da média do CDI e acima da média do benchmark de ações, que é o Ibovespa também. Tem que ver a janela. Porque, não, os caras estão falando, vai pegar uma janela e seleciona um período que o banco estava na máxima para fazer ali o gráfico, mas em geral, se você pegar num momento que nem esse, de queda, talvez caia um pouco mais se o trimestre for realmente negativo. Isso. O grande ponto é o seguinte, nós estamos falando num cenário de eleições com resultado positivo. Tarcísio e tudo mais. Quando você acha que vai ser o momento de entrada? Você acha que ano que vem a gente vai ter vários movimentos de oposição tá na frente, Lula tá na frente, caiu o preço, subiu o preço? Vai ser tenso, né? Provavelmente. Vou pegar só a última eleição. Em algum momento, antes do Lula efetivamente vencer, as ações da Petrobras chegaram a bater máxima histórica de R$40, R$42, 3 e a 4, porque o Bolsonaro tirou a diferença e o mercado na última semana achou que o Bolsonaro ia virar. Aí não virou e o Lula ganhou. Mas chegou-se a precificar dias antes da eleição máxima histórica na Petrobras. Então isso, a depender de como vão estar as pesquisas, isso pode acontecer tanto em Petrobras quanto em Banco do Brasil. E você pode simplesmente, porque sabemos que a eleição vai ser algo 51-49, a gente não vai chegar na sexta-feira antes do segundo turno tendo a certeza do vencedor. Então você pode simplesmente, se você acredita na vitória do Lula, simplesmente zerar o trade na sexta-feira pré-eleição e ter embolsado o lucro da operação que a gente está comentando agora, daqui a... Ou então, se você viu, chegou lá nos R$30, R$31 que a gente está falando aqui, você também pode embolsar, porque é uma janela de 1 ano e meio. Fechou. Acho que é isso. A gente conseguiu falar hoje, João, do Banco do Brasil. Talvez a gente fale da Petrobras, é uma ação que eu tenho 1 milhão de ressalvas, já perdi dinheiro, uma confusão, mas acho que a gente pode falar. O principal é o seguinte, vou deixar o link das redes do João aqui embaixo para quem quiser seguir. Obrigado, João, mais uma vez. Eu realmente espero que o Banco do Brasil seja a minha pessoa naquela foto do ano passado e que ele se torne a minha foto de hoje, né? Como eu estava ali ano passado, quando a gente se encontrou. E antes de ir embora, você já sabe, pelo amor de Deus, se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho e me diga nos comentários o nome de uma ação que você quer que a gente converse sobre ela, resultado, dados, informações, que na próxima vez que eu vier aqui eu gravo sobre essa ação com ele aí. Se gostou, curte o vídeo, curte o canal. Deixa eu ver aqui a plataforma.